Observatório de Imprensa. Carta ao Povo. Ferramentas para destruir a ditadura. Leitura Pedro Quissonde. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar com armas militares, afirma Sun Tzu. A garantia de nos tornarmos invencíveis está em nossas próprias mãos. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade da vitória no ataque. Quem se defende mostra que a sua força é insuficiente. Quem ataca mostra que ela é abundante, afirmou o filósofo chinês Sun Tzu na sua clássica obra A Arte da Guerra. Diante da situação de Angola, a nossa invencibilidade residirá em dois fatores: na confiança coletiva e na solidariedade decorrente de sermos vítimas e oprimidos. Construída a confiança coletiva, devemos desferir ataques pacíficos e sistemáticos ao ditador e a todos os delinquentes à sua volta. Importa esclarecer que o desafio político à resistência não se podem confundir com o pacifismo cristão, pelo que a desobediência civil pressuporá opções muito tênues de distinguir entre o pacífico e o violento. Por exemplo, queimar pneus nas avenidas com vista a pôr fim à cooperação dos indecisos com a ditadura e, consequentemente, travar o curso normal do autoritarismo e as instituições que a sustentam. O termo usado neste contexto foi introduzido por Robert Halvey. Desafio político é luta não violenta, protesto, não cooperação e intervenção. Aplicada, desafiadora e ativamente para fins políticos. O termo surgiu em representação à confusão e distorção criados por equiparação de luta não violenta ao pacifismo e não violência moral ou religiosa. Desafio denota uma oposição deliberada à autoridade por meio de desobediência, não deixando espaço para a submissão. O desafio político descreve o ambiente em que a ação é empregue político, bem como objetivo poder político. O termo é usado principalmente para descrever a ação das populações para recuperar o controlo das instituições governamentais através do ataque implacável às fontes de poder das ditaduras e o uso deliberado de planeamento estratégico e operações para fazer. Neste trabalho, desafio político, resistência não violenta e luta não violenta serão usados como sinônimos, embora os dois últimos termos geralmente se refiram a uma gama mais ampla de objetivos sociais, econômicos, psicológicos, etc. Todos visando um fim: derrubar o ditador, os seus apoiantes e estruturas que a suportam, com visa a instaurar a democracia. Mas todo este processo de resistência paciente pressupõe não perder de vista outros fatores geopolíticos internacionais, como sejam as revoluções anteriores. Levar em conta outras lutas permite-nos evitar os mesmos erros de resistência anterior, sem deixar de reconhecer o mérito e o heroísmo daqueles protagonistas. Para mim, a Revolução Egípcia e Líbia cometeram somente um erro. As forças democráticas sabiam o que não queriam, mas não sabiam o que queriam com a clareza que a desobediência civil exige. As forças democráticas sabiam que não queriam Hosni Mubarak, nem Muammar Gaddafi e seus regimes, mas não tinham um projeto político, filosófico, de nação e de país. Tal como é preciso um plano estratégico de luta, um projeto com atividade, objetivo claro, alvo definido, custos, atribuição de tarefas e cronograma bem estabelecido, é igualmente necessário e obrigatório um projeto político filosófico de nação e de país, no qual as forças democráticas
possam apresentar os cidadãos envolvidos ou não diretamente na queda do regime a visão do grupo sobre o que desejam fazer para o país após a derrocada da ditadura. Tal projeto permite garantir a segurança e confiança no futuro, viabiliza a credibilidade e nutre simpatia para com as forças democráticas, tanto internamente quanto no plano externo. Um projeto de nação permite que se avalie a capacidade organizativa dos oposicionistas ao autoritarismo e os observadores externos perceberão que a resistência é composta por pessoas lúcidas que sabem o que desejam como projeto coletivo nacional. Sobre isto, haverá uma seção específica neste livro. A prova de que as forças pró-democracia no Egito não sabiam o que queriam é que, após a queda de Mubarak, não apresentaram um plano para o futuro e não apresentaram o candidato da resistência que derrubou o ditador. Espera-se do grupo que luta contra a ditadura um ideal de sociedade. Após a queda do ditador, o normal é apresentar um candidato, mesmo que a verdade eleitoral, ora implantada na democracia nascente, o derrote no escrutínio. Sem um candidato da resistência, há o risco de uma nova camarilha de intolerantes implantarem uma nova ditadura e matarem a esperança que paira na sociedade. A realidade sociopolítica do Egito e da Líbia provam o que afirmo. Os antigos parceiros dos ditadores, seus contemporâneos que partilham mentalidade semelhante, assumiram poder, gerando algumas incertezas. Quando observas à direita, à esquerda, em frente e atrás, e só há políticos lixo, então você deve procurar assumir o poder, afirma Lula da Silva. Não o poder pelo poder, mas sim o poder como meio para fazer de frente, o poder por uma questão de salvação nacional. Dito isto, é igualmente importante catalogar as organizações nacionais formais com as quais se pode contar para a luta. O critério para catalogar estas organizações é o conceito grupos de pressão. De acordo com a ciência política, os grupos de pressão são as instituições da sociedade civil que agem de forma independente e pressionam o poder político com vista a mudar a forma de governar ou derrubar o regime. Na América Latina e na Europa do Leste, grupos de pressão decidiram claramente pela queda das ditaduras. Muitas vezes, confunde-se grupos de pressão com os grupos corporativos ou grupos de interesse. Os grupos de interesse são organizações formais ou informais em que os indivíduos que as compõem defendem os seus interesses, por exemplo, manter um salário, seguro de saúde e segurança no trabalho. Um sindicato é um grupo de interesse. Muitas ONGs, associações e outras formas de organização da sociedade civil que inicialmente têm como fim serem grupos de pressão, a dado momento deixam o seu ideal substancial, diluem-se e ganham um caráter burocrático e puramente corporativo. Em Angola, existem muitas instituições desta natureza. Uma das causas delas perderem o caráter de pressão reside no facto de muitas pessoas se juntarem às organizações da sociedade civil com vista a ter emprego. Quem quer emprego deve solicitar outro tipo de instituição e não organizações que, na sua essência, visam fazer pressão. Seguramente que em Angola um inquérito provaria que muita gente nestas instituições nem sequer sabe que deve fazer pressão ao poder. Não quero dizer que os ativistas devem viver na miséria. O simples facto de serem cidadãos merecem o necessário para viver com o conforto material essencial à vida. O papel de luta e sacrifício justifica em acréscimo que vivam com o necessário sem confundir a ostentação e o luxo escandaloso que toma conta da mentalidade de alguns pseudo-ativistas.
Segundo Norberto Bobbio, a democracia sustenta-se na individualidade. Por esta razão, conta-se o voto de cada pessoa e não da organização, um a um, e não das ONGs, fundações, clubes, etc. Nesta lógica, as forças democráticas devem igualmente contar com personalidades individuais, com autoridade moral e em percurso claramente democrático e que se opõem com clareza e espinha dorsal aberta à ditadura. Devem contar com personalidades sérias porque muitas vezes têm mais peso e influência do que organizações. Por exemplo, Julian Assange, Bob Geldof, Desmond Tutu, Graça Machel, individualmente, têm mais peso e influência do que todos os partidos da oposição falsária e cooptada de Angola. Muitas personalidades que se dizem ativistas e democratas, por não terem consciência do que a sua missão é pressionar o regime e alterar políticas no mínimo, passam a vida a cumprir tarefas rotineiras com vista a manter salários. Para estas pessoas, quando for necessários acordos para que as suas instituições não sejam atingidas, certamente o farão tranquilamente. Temem serem encerradas ou ilegalizadas, uma vez que as organizações não são paredes. Há que estar atento ao discurso e percurso dos membros. Existem organizações das quais não se pode esperar apoio, mas é preciso identificar personalidades que a compõem. O discurso é a narrativa, construindo por qualquer meio: música, escultura, cinema, literatura, pintura, entrevistas, etc. Percursos são as ações das pessoas. Para contar com alguém no exercício do direito à assistência, é preciso identificar coerência entre o seu discurso e percurso. Cuidado! Este aspecto é chave porque os incoerentes inviabilizam a continuidade do direito à revolução e muitas vezes propõem negociação com o ditador e vendem-se. Sobre negociação, haverá um item adiante. Pense no seguinte: um indivíduo que diz ser contra a corrupção, mas envolve-se em corrupção. Um indivíduo que se diz contra o autoritarismo e tráfico de influência, mas a gestão da sua organização é de forma autoritária. Isto ajuda-nos a compreender o discurso e percurso. Entre as chaves prévias a ter em conta na concretização do direito à indignação revolucionária está uma avaliação geral da mentalidade democrática e grau de tolerância dos cidadãos que apoiam e os que se colocam na posição oposta. Se os pró-democracia se batem pela queda da ditadura, é sinal evidente de que a sociedade não é democrática. A triste conclusão é que esta falha da democracia atinge todas as tarefas para o caso de Angola, tornando o desafio político mais exigente. Em Angola, há uma característica que une quase todos e nos proporciona semelhança: autoritarismo e antidemocratas, que se traduz na categoria 4 nós. Nós, igreja, onde todos devem estar de acordo, mas podem criticar para fora, desde que não sejam os seus parceiros. Ao crítico interno lhe é dado uma sorte repugnante. Nós, partidos da oposição, onde devem estar todos de acordo, mas podemos criticar o grupo hegemônico. Quem criticar aqui dentro é expurgado. Nós, sociedade civil, onde devem estar igualmente de acordo, mas finge-se tolerância. Pelo que quem criticar adintra deve ser expurgado ou acusado de agente secreto do regime. Nós, grupo hegemônico, onde a crítica é veneno e custa a vida de quem se atreve a criticar. Os grupos acima suponho que se tivessem poder de repreensão e capacidade de impor toda a sua vontade, também seriam capazes de matar os que se atrevem a fazer uso da liberdade de comunicação
comunicar ou outras liberdades incômodas. O que fazer para lidar com todos esses secretos autoritários? Quais são as causas deste autoritarismo universal? Quanto a como lidar com este punhado de autoritários, não sei. Contudo, quando os revolucionários tomarem consciência deste autoritarismo geral, poderão ser justos, poderão recuperar pessoas que, apesar de serem do grupo delinquente ditatorial, são boas, mas covardes e incapazes de demonstrarem resistência ao ditador. Deve-se contar com a força espiritual e física destas pessoas para a construção da futura sociedade democrática. Quanto às causas deste autoritarismo são histórias, regime colonial e antidemocrático. Tal política do amém e de não falar política continuou após a descolonização política em relação ao europeu. Tudo isto reforçou a desconstrução de uma narrativa cidadã e reforço da lógica autoritária. Religiosa. A colonização trouxe consigo a Bíblia, que reforçou a submissão às autoridades religiosas, onde vale diluir o eu na coletividade, mesmo que custe a minha dignidade, com a expectativa de entrar no paraíso por meio do buraco de uma agulha. Educacional. Desde sempre tivemos um sistema educacional autoritário em que a escola era e é ainda hoje instrumento para a manutenção do poder e honraria para as autoridades políticas e tantas quantas forem necessárias. A família cruza-se historicamente com todos esses fatores, tornou-se igualmente autoritária e transferiu estas ideias para os seus membros que compõem a Igreja, os partidos, as organizações da sociedade civil, o governo e outras esferas possíveis que uma sociedade pode ter. A última chave de compreensão prévia que as forças que lutam por uma sociedade aberta, como diz K. Popper, devem ser em consideração e é o conceito de democracia constitucional formal e democracia política real, material e cidadã. Uma vez que o objetivo deste texto não é uma análise exaustiva da teoria da democracia, mas sim edificar uma ferramenta para destruir a ditadura. Passo a citar sucintamente as categorias centrais da democracia real. A democracia assenta sobre o império da lei. Ninguém está acima da lei, com realce para a Constituição. A democracia funda-se nas liberdades individuais, ou seja, não há democracia sem concretização ou usufruto dos direitos de cada cidadão. Na democracia, todos são iguais, independentemente de ser simples cidadão, bispo, madre, deputado, ministro, juiz, presidente, etc. Em democracia, deve-se respeitar as minorias étnicas, raciais, partidárias e todos os grupos vulneráveis, idosos, crianças, mulheres, albinos, grupos indígenas, etc. Na democracia, deve-se promover a liberdade de comunicação em todas as esferas: literatura, ciência, escultura, mídia, música, pintura, religiosidade, artesanato, etc. Em relação à liberdade de imprensa, não se pode confundir a existência da tal liberdade com muitos meios de comunicação. Há liberdade quando existe multiplicidade de grupos e visões representadas num mesmo órgão de comunicação. Em democracia, deve haver transparência e prestação de contas. Na democracia, deve haver separação de poder e cada órgão de soberania judicial, legislativo e executivo deve monitorar o outro órgão. Não pode haver subordinação de nenhum órgão em relação ao outro. Em democracia, deve haver múltiplos centros de poder, independentes, associações, clubes, ONGs, cidadãos independentes com poder de pressão
etc. Na democracia, a forma de acesso aos rendimentos nacionais é meritória e, em alguns casos, promovido pelo Estado para grupos vulneráveis. Tal democratização do consumo e acesso aos bens pode ser feito com subsídios vários, emprego, apoio a famílias numerosas, combustíveis, bolsas de estudo, residência, subsídio de eletricidade e água, etc. Em democracia, há tolerância e limites do poder por parte dos responsáveis públicos. Na democracia, deve haver eleições livres e que garantem verdade eleitoral que se traduz na alternância de poder. Para isso, deve haver Comissão Nacional Eleitoral independente. Em democracia, as forças de defesa e segurança, serviços secretos, polícia, exército, servem somente para proteger os cidadãos e defender o país de qualquer ameaça externa. Tais forças subordinam-se às instituições políticas civis, mas não podem servir interesses de pessoas, como é o caso do presidente ou do chefe de Estado-Maior do Exército. Finalmente, só há democracia quando a dignidade humana é posta acima de tudo e todos os interesses instalados. Quando as forças que lutam contra a ditadura têm plena consciência sobre o que é efetivamente a democracia real, aquela democracia que se concretiza na prática e não no mero discurso retórico, constitucional ou mentiras políticas, podem concluir que há uma ditadura. Isto serve igualmente aos ativistas burocratas. Quando o ativista souber o que é de facto democracia, saberá que na ditadura não se promove conferências, workshops, seminários, palestras ou espaços de negociação e debates infrutíferos para mudar o regime. Estas atividades só são úteis quando visam mobilizar para atingir claramente o alvo, o ditador. Na ditadura, deve-se criar um plano estratégico para destruir a ditadura, reduzir a pó o partido que o sustenta e recuperar algumas pessoas boas que o compõem para construir a sociedade aberta a favor da qual se está a lutar. Esgotadas as ideias prévias para a luta, vamos às ferramentas super práticas para destruir com sucesso o autoritarismo sem perder o sentido realista da natureza e possíveis perdas humanas que os bravos democratas podem sofrer, uma vez que enfrentar-se-á selvagens assassinos. Escalando o céu para a liberdade. Segundo Nelson Mandela, se quem tem o poder nega a tua liberdade, então o único caminho para a liberdade é o poder. Neste sentido, gostaria de comunicar que, diante de uma ditadura feroz, escrevo este texto como uma ferramenta de trabalho para destruir a ditadura e evitarmos o nascimento de um novo regime autoritário em Angola. Um regime autoritário é possível por aquilo que vimos na pseudo-oposição, no exército e brigas pelo poder entre os membros do grupo hegemônico, depois dos indignados triturarem o regime e colocá-lo nos livros da história, deverão assumir democraticamente o poder, com vista a construírem uma sociedade aberta, onde possam florescer novas utopias. Quando os indignados decidirem lutar pacificamente, não podem deixar de ser realistas. Ninguém ama a morte. A luta pela liberdade é sinal claro de que os indignados amam a vida, mas uma vida autêntica, uma vida real e não mera ficção apresentada nas telas, jornais e rádios da ditadura. Os membros das forças democráticas não se devem deixar intimidar e destruir por perguntas estúpidas e covardes como: você não tem medo de morrer? Não gostas da tua vida? Claro que o revolucionário é a pessoa que mais ama a vida, mas ama a vida com dignidade, ama a vida em que todos têm o básico para viver com tranquilidade. Tomar consciência do realismo na luta para remover a ditadura pressupõe que os democratas saibam que infelizmente, as ditaduras, na sua queda, levam consigo vidas.
2. Lutamos não porque amamos a morte, luta-se porque amamos a vida, mas a vida em abundância e plenitude. Lutamos porque somos radicais no amor a nós e à comunidade. Aqueles que escalam as cataratas e as montanhas para a liberdade devem olhar para a história e perceber que a escolha pela luta pacífica funcionou em muitas partes do mundo. Temos os seguintes exemplos de quedas de ditaduras de forma pacífica. Desde 1980, Estónia, Letônia, Lituânia, Polónia, Alemanha Oriental, Checoslováquia, Eslovénia, Madagascar, Mali, Bolívia, Filipinas, Nepal, Coreia do Sul, Chile, Argentina, Haiti, Brasil, Uruguai, Tailândia, Malásia, Bulgária, Hungria, URSS, etc. A queda destes regimes permitiu o avanço das liberdades, diminuiu de maneira incomensurável o sofrimento das vítimas e promoveu mais justiça social. Isto não significa que construíram sociedades perfeitas depois do derrubo do poder, mas sim progrediram para o melhor. Um dos sintomas fundamentais da ditadura é que as pessoas são atomizadas, isoladas e incentivadas a ter o sucesso individual sem olhar para o sofrimento do outro. Uma das funções das forças democráticas é promover espaços de diálogo, unidade e solidariedade que permitam forjar uma massa compacta, com coragem e que acredite no seu potencial de atingir o cume da montanha da liberdade política. O resultado de pessoas desunidas, é claro, a população torna-se fraca e é incapaz de resistir. As pessoas estão frequentemente muito assustadas para compartilhar o seu ódio à ditadura e o seu desejo de liberdade, inclusive dentro da família e amigos. As pessoas estão demasiado aterrorizadas para pensar seriamente em resistência pública. Em todo caso, de que valeria? Em vez disso, elas enfrentam sofrimento brutal e um futuro privado sem esperança. Liberdade através da guerra convencional ou de guerrilha? Indivíduos que se beneficiam da ditadura num claro ato de desrespeito, desespero e manipulação chamam os manifestantes pacíficos como sendo incultos e de baixo nível. Estes bandidos que querem manter os benefícios financeiros e material provenientes da ditadura devem ser completamente ignorados e digo porquê. Mandela tinha baixo nível? Steve Biko era ET, por acaso? J.P. Starter, cuja grandeza intelectual o levou a ganhar o Nobel. Vocês, membros da ditadura, chegaram ao seu nível? Noam Chomsky, um dos intelectuais mais importantes do século XXI, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Nobel sul-africano de literatura, J.M. Coetzee, Desmond Tutu, Martinho Lutero, Henry de Thoreau, Mahatma Gandhi, Abdias do Nascimento, Martin Luther King, foram todos manifestantes cuja grandeza moral e intelectual no grupo hegemônico não encontramos nada similar. Enganem os boios e toda a massa militante cujos cérebros não funcionam em virtude da lavagem cerebral ao longo dos anos, bandidos de uma figa. Compreender estas manobras psicológicas com vista a inviabilizarem o curso da revolução é fundamental para a prossecução da luta e o triunfo. O caminho da guerra, a avenida da violência, não garante vitória. Em muitos casos, enfraquece ainda mais a revolução e aumenta o sofrimento da população, porque a ditadura passa a desconfiar de todos e atinge até indivíduos indiferentes à luta. As leis são violadas, processos arquivados, Constituição pisada, opinião pública ignorada, comunidade de tortura, desaparecimentos e assassinatos, pobreza galopante.
tudo isto leva os democratas a concluírem que a solução é a luta armada e a violência. Partir para a violência é uma contradição com a democracia que defendemos, independentemente do mérito da opção de violência. No entanto, uma coisa é certa: ao depositar a confiança nos meios violentos, escolhem-se exatamente o tipo de luta em que os opressores quase sempre têm a superioridade. Os ditadores estão equipados para aplicar a violência esmagadora. Não importa quão longa ou brevemente esses democratas possam continuar. Eventualmente, as duras realidades militares tornam-se inevitáveis. Os ditadores têm quase sempre superioridade em equipamento militar, munições, transportes e tamanho das forças militares. Apesar da bravura, os democratas não são quase sempre páreo para eles. Quando a rebelião militar convencional é reconhecida como irrealista, alguns dissidentes então preferem a guerrilha. Porém, a guerrilha raramente, se alguma vez, beneficia a população oprimida ou traz a democracia. A guerrilha não é uma solução, sobretudo tendo em conta a tendência muito forte de produzir um número imenso de vítimas entre o seu próprio povo. A técnica não é garantia contra a falha, apesar de dar suporte à análise teórica e estratégica e, por vezes, apoio internacional. Lutas de guerrilha muitas vezes duram muito tempo. As populações civis são frequentemente deslocadas pelo governo estabelecido, com imenso sofrimento humano e deslocamento social. Se os guerrilheiros finalmente têm sucesso, o regime resultante, com frequência, é mais ditatorial do que o seu antecessor, devido ao impacto centralizador das forças militares ampliadas e o enfraquecimento ou a destruição de grupos e instituições independentes da sociedade durante a luta. Órgãos que são vitais para o estabelecimento e manutenção de uma sociedade democrática. Pessoas hostis às ditaduras devem procurar outra opção: o desafio político, indignação transformadora que ultrapassa o descontentamento, a desobediência civil, a resistência democrática. Em definitiva, devem optar pelo regime Fórmula RRR: raiva, revolta e revolução. Golpes, eleições, potências ocidentais para nos salvar? Frequentemente, um povo oprimido solicita a intervenção do exército para pôr fim ao ditador. É um equívoco. Não se pode esquecer. Frequentemente, um povo oprimido solicita a intervenção do exército para pôr fim ao ditador. É um equívoco. Não se pode esquecer que os militares são um pilar fundamental que sustentam e mantêm a ditadura. Basta lembrar o que as altas patentes dizem quando sentem que a ditadura está sob ameaça de ruir em virtude da bravura dos indignados. Levantemos a hipótese de que alguns generais influentes, assim como o chefe do Estado-Maior do Exército, estejam insatisfeitos com a ditadura e derrubam o ditador. Teoricamente, esse grupo poderia ser mais suave no seu comportamento e mais aberto, de forma limitada e reformas democráticas. No entanto, é mais provável que aconteça o contrário: a instituição de uma ditadura militar brutal, porque terão controlo do poder não por mecanismos civis que a democracia exige, mas pela lógica militar que se traduzirá na destituição de todos os cargos civis antes existentes. No contexto de Angola, um golpe de Estado vindo do exército colocará a SFA em guerra contra a Guarda Presidencial, em oposição à Polícia da Intervenção Rápida e ainda contra o exército paralelo que o ditador criou.
depois de consolidar a sua posição, a nova camarilha pode vir a ser mais cruel e mais ambiciosa que a antiga. Por conseguinte, a nova camarilha, em que foram depositadas as esperanças, será capaz de fazer o que quiser, sem se preocupar com a democracia ou direitos humanos. Essa não é uma resposta aceitável para o problema da ditadura. Há indicadores de que o generalato não seria uma boa opção para Angola. São tão corruptos e delinquentes quanto o ditador, que é o comandante máximo das Forças Armadas e o responsável absoluto de todo o setor de defesa e segurança, de acordo com o simulacro de Constituição. Não existem eleições sob ditaduras como instrumento de mudança política significativa. Eleições são simplesmente armas para manter o poder com legitimidade externa e interna frente aos seus parceiros. Ditadores não estão no negócio de autorizar eleições que possam removê-los dos seus tronos. A realidade de Angola é um argumento eloquente para sustentar este argumento. As forças democráticas íntegras e reais diante de uma ditadura não podem optar pelas avenidas institucionais e jurídicas para tentar reformas políticas. Nem mesmo a negociação é uma opção viável. Quando personalidades que dizem lutar para pôr fim à ditadura criam partidos ou com os partidos existentes lutam para entrar no parlamento, o propósito é 1. Ter ganhos econômicos pessoais para os membros do partido, etc. Existem também pessoas nesta atmosfera hostil que concorrem por ingenuidade. Acreditam que nas instituições de simulacro se pode alterar o quadro. Na realidade, participar em eleições numa ditadura é ser usado como instrumento que legitima a ditadura e prolonga a sua vida. A ausência total de partidos em eleições coloca o regime autoritário em pressão interna e externa e cai com facilidade porque reforça a perda de legitimidade. A visão de que os oprimidos são incapazes de agir eficazmente algumas vezes é preciso por um determinado período. Como foi observado, muitas vezes as pessoas oprimidas não estão dispostas e estão temporariamente incapazes de lutar porque não têm confiança nas suas capacidades para enfrentar a ditadura cruel e nenhuma maneira conhecida para se salvarem. Por isso, é compreensível que muitas pessoas coloquem sua esperança de libertação nos outros. Esta força externa pode ser a opinião pública, as Nações Unidas, um determinado país ou as sanções econômicas e políticas internacionais. Tal cenário pode soar reconfortante, mas há problemas graves com esta confiança num salvador externo. Essa confiança pode estar totalmente equivocada. Geralmente, nenhum salvador externo quer ajuda e se um Estado estrangeiro intervir, ele provavelmente não será confiável. Uma intervenção estrangeira para derrubar a ditadura tem as seguintes implicações e consequências. Frequentemente, Estados estrangeiros tolerarão ou até mesmo ajudarão possivelmente uma ditadura a fim de defender os seus próprios interesses econômicos ou políticos. Estados estrangeiros também podem estar dispostos a vender um povo oprimido em vez de manter as promessas de ajudar em sua libertação à custa de outro objetivo. Alguns Estados estrangeiros agirão contra uma ditadura só para ganhar o controle econômico, político ou militar sobre o país. Os Estados estrangeiros podem se envolver ativamente para fins positivos somente se e quando o movimento de resistência interna já começou a abalar a ditadura, tendo assim a atenção internacional direcionada para a natureza brutal do regime. A intervenção de um Estado estrangeiro enquadra-se sempre, mas sempre dentro de uma lógica geopolítica e geoestratégica. No caso dos países e povos arrogantes que intervêm para eles,
existem ditaduras benignas e ditaduras malignas. As ditaduras são benignas quando vão de acordo com os interesses de cada país, contribuindo para o alcance de alguns fins nacionais e internacionais. São malignas quando a coisa ocorre com sentido inverso. Nesta perspectiva, quando o Egito era ponta de lança dos interesses norte-americanos no Médio Oriente, foi um regime abençoado e com apoio financeiro e militar. O mesmo sucede com a Arábia Saudita e outros regimes brutais para a França e a União Europeia. Muammar Gaddafi era um ditador benigno e fundamental para conter a imigração de África para a Europa. Era igualmente bom porque financiava campanhas eleitorais de candidatos europeus como Nicolas Sarkozy, por exemplo, e garantiu a exploração de hidrocarboneto necessário para o bom funcionamento da economia da zona euro. Durante a Primavera Árabe, quando os ventos da correlação de forças se inverteram, não houve alternativa senão apoiarem os revolucionários, mas porque precisavam manter os interesses políticos. Todo cuidado é pouco na relação com estes monstros, tão inconvenientes quanto o inimigo interno, o ditador e os seus discípulos. Ditaduras normalmente existem por causa da distribuição interna do poder no país de origem. A população e a sociedade são demasiado fracas para causar à ditadura sérios problemas. A riqueza e o poder estão concentrados em muito poucas mãos, embora a ditadura possa se beneficiar ou ser um pouco debilitado por ações internacionais. A sua existência depende principalmente de fatores internos. Pressões internacionais podem ser muito úteis, mas quando elas estão a apoiar um poderoso movimento de resistência interna. Então, por exemplo, boicotes econômicos internacionais, embargos, rompimento das relações diplomáticas, saída de organizações internacionais, condenação por organismos das Nações Unidas e assemelhados podem ajudar muito. Porém, na ausência de um movimento de resistência interna forte, tais ações, por outros, são improváveis que ocorram. Democratas, encaremos a dura verdade, realidade. Com realismo e racionalidade, as forças democráticas percebem que a luta é dura, pode custar vidas, mas devemos desafiar esta realidade horrorosa. Segundo Nelson Mandela, a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. A conclusão é dura. Quando se quer derrubar uma ditadura de forma eficaz e com o menor custo, então deve-se observar 4 tarefas imediatas. Deve-se fortalecer a própria população oprimida na sua determinação, autoconfiança e habilidades de resistência. É preciso fortalecer os grupos sociais e instituições independentes do povo oprimido. É preciso criar uma poderosa força interna de resistência e deve-se desenvolver um grande e sábio plano estratégico para a libertação e implementá-lo com habilidade. Como a discussão acima indica, a libertação em relação às ditaduras, em última análise, depende da capacidade das pessoas se libertarem a si mesmas. Os casos de desafio político bem-sucedido ou luta não violenta para fins políticos citados acima indicam que os meios existem para que as populações se libertem, mas essa opção permanece subdesenvolvida. Examinaremos esta opção em detalhes nos capítulos seguintes. Para já, vamos olhar a problemática da negociação quando está em causa a necessidade de derrubar a ditadura.